A oitava e última temporada de Outlander vai voltar a cobrar a ferida da Faith. E a segunda temporada é onde essa ferida nasce. E não só ela. É aqui que Master Raymond entra como enigma. E é aqui que a série deixa pistas que importam. E muito. Para o final de Outlander. Se você lembra da segunda temporada como França e o caminho para Culloden, você lembra do cenário. O que ela realmente entrega é outra coisa. É a temporada em que Jaime e Claire vão até o limite para responder à grande questão que a série impõe. Afinal, dá mesmo para alterar o curso da história? Eles entram nos salões, fazem acordos, apostam em estratégia. E mesmo assim, o destino segue avançando. Só que ele não cobra primeiro no campo de batalha. Ele cobra primeiro dentro de casa, no corpo, no futuro que eles achavam que iam conseguir proteger. Então, quando a temporada final chegar com guerra, lealdades divididas e família em risco, você vai assistir com outra chave, porque a segunda temporada já deixa clara a regra desse mundo. A história não se dobra, ela atravessa. A segunda temporada mostra dois personagens tentando torcer o curso da história por dentro do poder e descobrindo que, quando a guerra decide acontecer, ela cobra primeiro o que é íntimo. É isso que essa temporada planta. A consciência de que não existe interferência histórica sem um preço humano e de que o amor deles vai ser testado não só pela violência do mundo, mas pelas escolhas que eles mesmos fazem para sobreviver e pelos silêncios que eles são obrigados a engolir. Antes de voltar para o século XVIII, a série faz questão de colocar essa ideia na nossa cara com um choque. Claire retorna ao próprio tempo, volta a Craig Nadan em desespero e reaparece em um hospital, reencontrando Frank. Ela tenta afastá-lo, conta tudo. E aí vem a frase que muda o chão. Ela está grávida do filho de Jaime. A gravidez não entra só como informação. É como se a temporada dissesse, logo de cara, que o que aconteceu no passado não fica no passado. Frank se recusa a abandoná-la e, para fugir dos tabloides, propõe uma vida nova em Boston, com ele assumindo um cargo na Harvard University. Claire se vê atravessada por séculos de distância de Jaime, precisando se conformar com uma rotina doméstica ao lado de Frank. E desse ponto, Outlander nos leva de volta para o século XVIII com uma das transições mais bonitas e bem feitas da televisão. Claire e Jaime chegam a Le Havre e entram na França com um objetivo específico: cortar o financiamento de Charles Stuart e impedir a marcha que leva a Culloden. Aqui, ainda existia espaço para acreditar que estratégia bastaria. Só que o que parece um plano, aqui, já começa a soar como tragédia anunciada. Gostaria de saber se o senhor tem erva dos gatos. Alguém está com problemas para dormir? Na França, Jaime e Claire buscam o favor de Prince Charles Stuart por meio de Jared Fraser, o primo rico e comerciante de vinhos que oferece acesso, casa e influência. Isso deixa Paris ainda mais interessante. Naquela época, comércio de vinho não era só negócio elegante. Era rede de transporte, impostos, prestígio, acesso a gente poderosa e dinheiro girando em escala grande o suficiente para bancar favores e comprar silêncio. Quando Outlander coloca Jared nessa posição, a série está dizendo que influência, muitas vezes, passa por quem controla rotas e portas. Só que, mesmo quando eles conseguem abrir caminho, tudo vem acompanhado de ameaça. O conflito com o Comte Saint-Germain nasce cedo, quando Claire insiste em denunciar um caso de varíola no navio dele. Historicamente, a varíola era uma doença com mortalidade alta e contágio rápido. Medidas de quarentena e isolamento existiam, e decisões extremas eram tomadas para conter surtos em portos e embarcações. Na série, o resultado é imediato. O navio de Saint-Germain é queimado, e como consequência Claire vira alvo do conde, que promete vingança. O que vemos aqui é uma decisão médica virando disputa de poder. Esse é o primeiro recado da temporada. Você tenta fazer o certo e, ainda assim, cria um inimigo. E a oitava e última temporada vai voltar nisso quando a guerra exigir escolhas em que certo e seguro quase nunca caminham juntos. Em Paris, Jaime tenta convencer Charles de que a invasão é inútil, mas ele falha, e os dois percebem que só argumento não basta. E também vale encostar numa pergunta que muita gente tem. Por que Charles está ali, na França, e não liderando na Escócia? Porque, historicamente, a França é um dos grandes palcos de apoio e abrigo para a causa jacobita. Existe uma ligação antiga entre Escócia e França, e, naquele momento,
A presença de Charles em território francês é parte de uma estratégia. Ele está onde imagina que pode conseguir dinheiro, aliados e validação para tentar retomar o trono britânico. Jaime e Claire conseguem um convite para Versalhes. E ali, o poder funciona de um jeito fácil de entender. Quanto mais perto do rei, mais poder você tem. 1 minuto com o rei vale mais do que qualquer argumento, e a etiqueta existe justamente para decidir quem chega nesse minuto. O rei é Luís XV, que reinou de 1715 a 1774. Quando jovem, ele ganhou o apelido de o Bem-Amado, mas o reinado foi avançando com uma corte cada vez mais cheia de disputas por acesso, favores e influência. E é isso que Outlander capta bem. Em Versalhes, poder não era só cargo ou título, era proximidade. Os rituais existiam para organizar essa proximidade e, ao mesmo tempo, controlar quem chegava perto. Por isso, a cena da rotina íntima do rei funciona tão bem. A corte transformava até o momento da evacuação matinal do rei. Não para uma plateia enorme, mas para um grupo selecionado e autorizado, em evento exclusivo. É um lembrete de que, em Versalhes, o rei era o centro e o acesso a ele era moeda. E aqui tem outra curiosidade. Quando Jaime sugere aveia para aliviar a constipação do rei, isso conversa com um hábito bem escocês. A aveia era a base da alimentação nas Highlands e virou tradição diária em forma de porridge, aquele mingau simples que sustenta e segura o corpo no frio. No roteiro, essa dica simples vira diplomacia, uma comida cotidiana abrindo uma porta que argumento nenhum abria. Naquele momento, a França de Luís XV ainda era uma das maiores potências da Europa. Muita gente, muito território e força para impor política no continente. Já a Inglaterra era menor, mas cada vez mais perigosa porque domina rotas, comércio e consegue bancar guerras por mais tempo. Esse choque de modelos ajuda a entender por que Versalhes funciona como campo de disputa mesmo sem canhões. E é nesse ambiente que o príncipe Charles Stuart aposta que vai conseguir transformar sonho jacobita em dinheiro e apoio. Eles conhecem Joseph Duvernay, um financista influente da corte de Luís XV, uma figura histórica, ligado ao dinheiro e às redes de influência. E a série faz questão de mostrar que ele está sempre por perto no palácio, inclusive jogando xadrez com Jaime. E ali, eles também reencontram o Duque de Sandringham, um apoiador jacobita com agenda própria. E entre uma conversa e outra, Outlander planta uma linha que vai explodir muito além dessa temporada. Claire faz amizade com Mary Hawkins, uma jovem inglesa tímida prometida em casamento. Mary se interessa por Alexander Randall, secretário do Duque, e por meio dele vem o golpe. Claire descobre que Blackjack ainda está vivo e que Alexander é o irmão mais novo dele. Esse momento é o começo de uma tensão que a temporada vai usar como alavanca emocional. A reação natural do Jaime é querer matar Randall. Só que, para Claire, existe uma armadilha cruel nisso. Ela acredita que a existência de Frank, no futuro, depende de Randall continuar vivo tempo suficiente para que a linhagem aconteça. Ou seja, o homem que destruiu parte do Jaime vira, aos olhos dela, um ponto fixo, que não pode ser apagado sem risco. Essa ideia atravessa a temporada inteira e empurra os dois para decisões que eles detestam. E é por isso que, mesmo em Paris, mesmo cercados de luxo e planos, o passado deles continua respirando. Na mesma toada, a temporada mostra Jaime consumido por manobras políticas, enquanto Claire busca um lugar onde ela consiga existir sem sufocar. Ela vai para um hospital de caridade administrado por Mother Hildegard e começa a conquistar o respeito dela. A imagem que amarra o peso disso é simples. A gravidez de Claire avança. A barriga não é detalhe. É lembrete constante de que o tempo corre, de que o corpo dela carrega futuro, enquanto o mundo ao redor ameaça virar ruína. Jaime não fica confortável com isso. Ele não quer Claire exposta no meio de doentes, num lugar onde contágio e morte fazem parte da rotina. E esse conflito entre os dois não é briga pequena. Ele revela duas naturezas que a 8ª e última temporada vai exigir ao extremo. Jaime tentando proteger, às vezes controlando sem perceber, e Claire precisando agir para manter algum sentido de si, especialmente quando o horror começa a se aproximar. Isso é essencial para a leitura de sentido, porque coloca Claire no papel que sempre reaparece quando a série entra em guerra. Ela como alguém que cuida, organiza, improvisa, sustenta a vida no meio do caos.
Enquanto isso, Jamie percebe que Charles o mantém no escuro e decide obter informações. E aqui surge Fergus, o garoto criado em um bordel parisiense, um jovem batedor de carteira, que Jamie contrata para roubar cartas. Fergus descobre que o príncipe vai receber uma grande doação do Duque de Sandringham, e Claire entende que um encontro com Sandringham pode revelar o que ela mais teme, que Randall continua vivo e perto demais. Nesse ponto, a temporada amarra política e trauma de forma cruel, porque cada movimento para impedir a guerra puxa de volta a figura que destruiu algo no Jamie, e puxa também a tensão entre matar o inimigo e preservar a linha do tempo. O que garantiria a linhagem Mary Jack Randall? O que seria de Frank? A tensão explode quando Claire sobrevive a um envenenamento e suspeita do Conde Saint-Germain. E aqui entra alguém que merece apresentação, porque a presença dele muda a cor da temporada. Mestre Raymond aparece como um boticário misterioso, uma figura que cura, observa e parece saber mais do que diz. Ele carrega um tipo de mistério que Outlander guarda para os momentos decisivos. E isso fica ainda mais relevante quando você lembra que, lá na frente, a série volta a encostar o nome dele numa pergunta que parece impossível, a pergunta sobre Faith. Mestre Raymond não consegue identificar quem comprou o veneno. E há momentos em que a atitude dele próprio parece suspeita. Ao mesmo tempo, Claire se surpreende com a reação de Jamie à notícia de que Black Jack está vivo. Esse detalhe importa porque, na segunda temporada, Outlander não trata trauma como algo encerrado. A simples informação reabre um lugar emocional que não cicatrizou, e essa ferida vai se misturar com política, com orgulho e com medo do futuro. E aí vem um daqueles planos que parecem brilhantes porque se apoiam no que a corte valoriza: aparência, reputação, dinheiro. Claire e Jamie descobrem uma indiscrição de Charles com Louise, uma mulher casada. Eles esperam comprometer Charles e fazer com que ele aborte a invasão. Organizam um jantar elaborado para desviar investidores do esforço de guerra do príncipe, convidando inclusive Sandringham. Só que Outlander não deixa essa cena ficar só no jogo social. O jantar é interrompido depois que Claire salva Mary Hawkins de ser estuprada por bandidos. Os homens fogem, chamando Claire de La Dame Blanche. Esse rótulo mostra como uma mulher, num mundo em que guerra e superstição convivem, pode virar mito em segundos. E mito nessa série raramente é inofensivo. Depois disso, Claire suspeita que Saint-Germain esteve por trás do ataque a Mary. Ela testemunha em favor de Alex, garantindo a liberdade dele. Mary, aliviada, acredita que, por agora ser considerada impura, o casamento arranjado vai ser cancelado e ela poderá se casar com Alex. Só que a temporada coloca Claire diante de um dos dilemas mais perversos da narrativa. Ela fica infeliz com a possibilidade de Mary e Alex Randall se casarem porque isso poderia bagunçar a existência de Frank, já que, pela árvore genealógica, Mary deveria se casar com Black Jack, o Jonathan. Fica evidente aqui o pavor de Claire de iniciar um efeito dominó. A série trata isso como destino em formato de tragédia. Quanto mais você tenta garantir o futuro, mais você se enrosca na própria tentativa. Voltando a Versalhes, em uma festa, Sandringham expressa desprezo por Charles Stuart. E como se o passado resolvesse atravessar a sala, Jack Randall reaparece. Surge um arranjo entre ele e Jamie, o que agrava as preocupações de Claire. E isso prepara o terreno para o que vem logo em seguida, porque a presença de Randall não é só ameaça abstrata. Ela empurra para o centro uma pergunta suja. Se Jamie matar o homem que merece morrer, o futuro de Frank corre risco. A temporada planta aqui um tema que volta com força quando a série entra em guerra. Onde você coloca a linha moral quando a vida de muita gente depende de decisões que te causam repulsa? A 8ª e última temporada, com lealdades estraçalhadas por conflito histórico, vai exigir esse mesmo tipo de pensamento. E é exatamente por isso que o próximo passo dessa história é tão importante. A partir daqui, a influência do vinho, o jogo de financiamento e a tensão que envolve Randall e Frank vão se encadear de forma explosiva, empurrando Claire e Jamie para o duelo que muda a vida deles e abre a porta para a tragédia que tem nome Faith. Quando encontrar quem foi o responsável, ele terá uma morte vagarosa e dolorosa. No episódio 7,
a temporada atravessa um ponto de ruptura que muda o tom de tudo. Claire sempre acreditou que para o futuro existir, Jaime não podia matar Blackjack Randall. Ela insiste nisso, e essa insistência vira uma tensão diária entre os dois, porque pede ao Jaime algo impossível: conviver com o homem que o destruiu, engolir a vontade de vingança, manter Randall vivo tempo o suficiente para a linha de Frank acontecer. Essa é a aposta racional dela, mas por dentro é veneno. Quando Jaime e Blackjack finalmente se encaram no duelo, Claire presencia aquilo como quem vê duas realidades colidindo: o impulso de justiça do Jaime e o medo dela de apagar o futuro com as próprias mãos. É durante esse duelo que ela desmaia e acorda no hospital. E aqui a temporada faz um corte brutal. A guerra ainda nem chegou com toda a força, e mesmo assim ela já cobra a coisa mais íntima. Claire descobre que a bebê nasceu morta. E essa bebê tem nome: Faith. O luto da Faith vira um ponto de antes e depois na vida do casal, e por isso mesmo a série conseguiu reativar essa ferida lá na frente, reacendendo a pergunta sobre o destino dela de um jeito que muda totalmente o peso dessa temporada quando você assiste pensando na 8ª e última. Mas Jaime é preso por causa do duelo. E aqui vale lembrar porque isso pesa tanto. Em um ambiente como Versalhes, um duelo podia ser tratado como crime e como afronta à autoridade. A violência privada competia com o controle do Estado e, principalmente, com a imagem de ordem que a corte precisava sustentar. Ou seja, Jaime não está só envolvido numa confusão. Ele vira um problema político e a vida dele passa a depender do humor do rei e da disposição da corte em perdoar. É nesse momento que a promessa do casal de tentar mudar a história encontra outro custo irreparável. De uma hora para outra, além do luto, eles também precisam lidar com uma realidade bem prática. Sem liberdade, sem influência e sem perdão oficial, não existe plano, só sobrevivência. A sequência do perdão é uma das mais difíceis de engolir, porque ela mostra como o poder funciona quando quer humilhar. O rei concede perdão a Jaime, mas só depois de Claire ter sido obrigada a se submeter a uma exigência degradante para conseguir isso. A série não adoça, nem transforma em sacrifício romântico. Ela mostra um tipo de violência institucional embrulhada em etiqueta, sorriso e ordem de palácio. Depois, como se a temporada quisesse transformar dor em tribunal, o rei ainda pede que Claire julgue 2 homens acusados de feitiçaria. Mestre Raymond e o Comte Saint-Germain são julgados por feitiçaria. Aqui, o que a série faz é usar o medo antigo como arma política, porque acusações desse tipo sempre serviram para mais do que fé. Serviram para eliminar adversário, controlar narrativa, punir quem foge do papel esperado. Claire ganha uma chance de salvar um amigo e, ao mesmo tempo, cortar um inimigo. Depois do funeral de Faith, Jaime e Claire decidem retornar à Escócia. É um retorno com luto, rachadura e a sensação de que, se eles ainda têm alguma chance de impedir a tragédia maior, vai ser na lama da guerra, não na seda da corte. E aí a temporada vira a chave de vez. Aquilo que era intriga vira marcha. Aquilo que era plano vira sobrevivência. Então, se algo acontecer comigo... Não fale assim. Quero que haja um lugar para você. Na Escócia, a temporada muda o clima. Não é mais salão. É estrada, barro, homens treinando, decisões urgentes e um frio no ar que parece aviso. Jaime descobre que seu nome foi inserido em um registro oficial de alistamento jacobita. Com isso, ele passa a estar preso a uma guerra que ele tentava impedir. A partir dali, não dá mais para fingir que é só observador. Jaime decide reunir sua própria força e tentar mudar a história com o que tem nas mãos. Ele e Claire vão até Lord Lovat, avô de Jaime, para conseguir apoio. E a série aproveita esse encontro para mostrar outra face do poder, bem diferente de Versalhes. Aqui, a influência não vem de rituais brilhantes. Vem de terra, herança, cálculo frio e acordos que atravessam gerações. Colum Mackenzie também visita Lovat, buscando neutralidade para os Mackenzies. Colum está sombrio quanto a uma vitória jacobita. E Lovat tenta enganar Jaime para arrancar Lalibró dele. A armadilha falha. Lovat não consegue tirar a propriedade, assina um documento para se salvar e, ainda assim, manda seu filho Simon para lutar pelos Stuarts. Ou seja, ele joga com as 2 mãos. Se der certo,
ele colhe. Se der errado, ele tenta sobreviver. Essa lógica oportunista é um aviso para o futuro. A 8ª e última temporada vai lidar com gente fazendo o mesmo em outro conflito, medindo risco, mudando de lado, tentando salvar nome, patrimônio e família, sem tempo para a pureza moral. Quando os homens de Lallybrough e os Mackenzie reaparecem treinando para a guerra, a temporada fica concreta, pesada. Jaime pega um exército improvisado e coloca todo mundo para marchar e treinar, mesmo com a previsão de Claire martelando na cabeça dos dois. No caminho, muitos desertam, porque uma coisa é falar em causa, outra é encarar fome, lama e morte de verdade. Aí Dougal aparece com os próprios homens querendo entrar na campanha, e o choque com Jaime é imediato. Os dois querem liderar, mas por motivos bem diferentes. Dougal ainda repete para Claire aquela oferta antiga, como se a guerra fosse uma brecha para tentar tomar o que ele deseja. E isso diz muito sobre como, em Outlander, conflito histórico também vira conflito íntimo. Enquanto isso, Jaime precisa virar comandante de verdade. Ele não está mais só lutando. Ele está segurando disciplina, cobrando dever, punindo negligência, tentando manter um grupo de homens juntos quando tudo incentiva o contrário. E Claire, com a memória da Segunda Guerra Mundial, não consegue ver aquilo como aventura nem como glória. Para ela, é um déjà vu de horror se formando na estrada. E depois da perda da Faith, cada passo nessa marcha parece prometer que a guerra ainda vai cobrar mais. Eles capturam um soldado inglês adolescente. E aqui existe uma dessas sementes que Outlander adora plantar sem alarde. Esse jovem é William Grey, que você vai conhecer muito mais adiante como Lord John Grey, um personagem que cresce e se torna decisivo na história deles. Com informações obtidas, Jaime lidera uma incursão ao acampamento inimigo. Depois disso, ele se prepara para se juntar às tropas de Charles Stuart. Ou seja, o casal que antes circulava em Versalhes agora está caçando informação, treinando homens e caminhando para o lugar exato onde a história costuma esmagar quem acredita que tem controle. Eu tinha perdido meu marido e meu bebê. A Batalha de Preston Pans vira um daqueles pontos em que a série faz você entender a guerra pelo detalhe, não pelo discurso. O exército jacobita precisa vencer e Jaime lidera uma manobra para contornar um pântano e pegar o inimigo de surpresa. Historicamente, essa batalha acontece em setembro de 1745 e é lembrada como uma vitória rápida e impactante para os jacobitas. Na série, o que importa é como essa vitória já vem carregada da sensação de que cada passo em direção à vitória é também um passo em direção ao abismo, algo que a 8ª e última temporada vai voltar a mostrar. Claire está no acampamento e faz o que ela sempre faz quando a história vira carnificina, vira curandeira. Ela circula entre mortos e feridos, tenta dar conta do impossível e chega a tratar Rupert, lidando com um ferimento sério no meio da confusão. E Jaime, além de comandante, continua sendo marido e parceiro. Só que agora ele precisa se manter inteiro enquanto a guerra transforma pessoas em números e decisões em segundos. Ele dá ordens, cobra disciplina, tenta segurar o caos. E a temporada faz questão de mostrar que o lado jacobita não é um bloco puro, de heróis sem falhas. Existem impulsos violentos, disputas internas e escolhas cruéis. Dougal mata um soldado ferido, e isso não passa batido. O príncipe Charles exige que os feridos britânicos também sejam tratados, e Dougal acaba afastado do campo. É um detalhe que diz muito. Mesmo dentro do seu lado, você pode ser engolido por conflito, ego e brutalidade. E essa fratura interna é exatamente o tipo de coisa que a 8ª e última temporada vai voltar a explorar quando lealdade virar sobrevivência. Então acontece uma perda que dá o tom da temporada. Angus sofre uma hemorragia interna e morre. É o tipo de morte que deixa um vazio entre os fãs, especialmente porque Angus e Rupert formavam uma dupla cômica muito querida, e seu falecimento enfatizou a brutal realidade da revolta jacobita. No final, o diálogo entre Jaime e Claire é cortante. O sabor da guerra é amargo, não importa o resultado. Jaime fala a Claire que ela estava certa sobre a batalha de Preston Pans. Então também posso estar certa sobre Culloden, responde ela. Claire sente isso como quem já conhece o fim, mesmo quando o mundo ao redor ainda celebra. Se a 8ª e última temporada vai trabalhar o desgaste de anos de conflito,
O que Preston Pans planta é simples e terrível. Numa guerra, mesmo quando você vence, você perde. O exército jacobita. Já chega, tenente. Ela está bem? Ela desmaiou. Depois de Preston Pans, a campanha avança e Londres aparece como alvo próximo, mas os líderes decidem interromper a marcha. Esse recuo é um lembrete de como guerras também são feitas de política interna, disputa de comando e medo. Jaime defende que seguir adiante é decisivo, mas não consegue apoio suficiente. E aí vem a ordem que muda tudo. Dougal informa que Jaime e seu grupo devem cavalgar para o norte em direção a Inverness. Inverness não é um nome aleatório no mapa. É uma grande referência do norte das Highlands. E Culloden fica a poucos quilômetros dali. Ou seja, a decisão dos líderes não só muda o rumo, ela coloca o grupo na rota do desfecho. Enquanto isso, Claire continua fazendo o que ela sempre faz quando o mundo desaba. Cuida de pessoas, improvisa atendimento no acampamento, tenta evitar que a guerra vire só carnificina sem testemunho. Porém, a estrada vira armadilha. O grupo é atacado por soldados britânicos e Rupert é atingido. Eles se refugiam em uma igreja e Claire realiza um procedimento de urgência para tratar um ferimento grave. Essa sequência tem uma força particular, porque lembra que Claire age com as mãos dentro do horror, como uma enfermeira treinada na guerra. Soldados cercam a igreja e ameaçam obrigar a rendição. Dougal quer partir para o ataque, mas Claire entende que não existe saída limpa ali. Se reagirem, o grupo é massacrado. Então ela toma a decisão e se oferece como prisioneira, e encena que está nas mãos de Red Jaime, para ganhar tempo e salvar os homens. E é assim que ela acaba sob custódia britânica. Claire tenta deixar pistas sobre o próprio destino. No caminho, ela reconhece Hugh Munro, um escocês que vive pela região e que tem uma conexão com os aliados de Jaime. Alguém que ela sabe que pode levar uma mensagem sem levantar suspeita. Ela usa essa chance para fazer a informação circular. Mas o destino muda e Claire é levada para Belmont, onde reencontra Sandringham. Para tentar ganhar tempo e se proteger, ela usa o sobrenome Beauchamp, e o Duque, cercado por vigilância e jogando com medo, tenta transformar a crise em vantagem pessoal. Mesmo assim, ele aceita ajudar a mandar um recado para Jaime, e Claire escreve um bilhete em gaélico, daquele jeito enferrujado, para alertar o grupo. E é ali que a temporada aperta o nó. Mary Hawkins aparece em Belmont como afilhada do Duque, ainda presa a pressões de casamento arranjado, e Claire entende o que está acontecendo de verdade. Aquilo tudo não é cativeiro improvisado. É uma isca, uma armadilha montada para capturar Jaime no momento em que ele vier resgatá-la. E aí vem a revelação que costura Paris e guerra de um jeito bem concreto. Claire reconhece no criado do Duque uma marca de nascença na mão e entende que é o mesmo homem ligado ao ataque contra ela e contra Mary em Paris. Sandringham confirma, aquilo não foi acaso nem confusão de rua. Foi planejado por ele num acordo que envolvia o Comte Saint-Germain como retaliação direta contra Claire. De repente, o que parecia um episódio isolado na França aparece pelo que sempre foi. Um acerto de contas esperando a hora certa para acontecer. A partir daí, a casa vira uma armadilha prestes a fechar. Claire é trancada e tenta impedir que Jaime caia no golpe. Hugh Munro é atacado, mas ainda consegue agir para fazer o aviso circular. Jaime e Murtagh chegam e entram. Mary, reconhecendo o agressor, pega uma faca e o fere. E quando Murtagh entende o papel do Duque nisso tudo, ele resolve ali mesmo. Executa Sandringham com um golpe de machado, decapita e entrega a cabeça para Mary como cumprimento literal da promessa de vingança. É brutal, é rápido e muda o clima de vez. Jaime, Claire e os demais fogem naquela noite. Essa sequência planta dois elementos que ficam ecoando até o fim da saga. Primeiro, que em guerra a justiça oficial falha e a violência privada aparece como atalho. Segundo, que redes de poder não somem quando um homem cai. Elas se reorganizam, trocam de rosto e continuam operando. E a 8ª e última temporada, com decisões ainda mais pesadas, vai continuar testando exatamente essa fronteira. Até onde você vai para sobreviver? Culloden. A batalha final de 45. Perto de Inverness, o exército jacobita chega exausto, faminto e desmoralizado.
Dougal é enviado para reconhecer a localização do exército britânico. Jaime tenta, mais uma vez, afastar os jacobitas do confronto em Culloden Moor. Se a temporada tem algo de tragédia anunciada, é aqui que esse sentimento toma corpo. O casal tentou tudo o que cabia dentro do poder e tudo o que cabia fora dele. E agora, o mundo empurra todo mundo para o lugar exato que Claire temia desde o começo. Claire vai até Inverness para reabastecer suprimentos médicos. E é num boticário que ela encontra Mary Hawkins e descobre que Mary está com Alexander Randall muito doente e que pretende se casar com ele. E, como se isso já não fosse pesado o bastante, Jonathan Blackjack Randall aparece ali ajudando Alex e Mary. O passado senta à mesa de novo, agora com uma urgência moral que não dá para empurrar para depois. Claire oferece ajuda para aliviar o sofrimento de Alex, reconhecendo que não há cura. E ela faz um acordo com Blackjack. Alívio da dor em troca de informações sobre o exército britânico. Jaime desconfia, manda checar por seus próprios homens, e as informações são confirmadas. Mary está grávida do filho de Alex, e ele, prestes a morrer, pede ao irmão, Jonathan Randall, que se case com ela para protegê-la e dar legitimidade social à criança. Então, por pedido de Alex, acontece o casamento entre Mary e Jonathan, com Claire e Murtagh como testemunhas. E aqui entra um detalhe que muita gente só percebe com calma. O que essa cena nos diz é que a linhagem de Frank não vem de Blackjack em si, e sim de Alex, mesmo que nos registros aquela criança passe a existir como Randall, com selo público, sobrenome e tudo. No fim, a ironia é cruel. Claire passou a temporada inteira tentando preservar a vida de Randall, para garantir a existência de Frank, sem saber que Blackjack nem era o ancestral biológico direto dele. Colum Mackenzie chega debilitado, com a doença avançada. A doença de Colum é a condição que Claire identifica como Síndrome de Toulouse-Lautrec, um distúrbio genético raro que afeta ossos e tecido conjuntivo, associado à dor crônica e deformações. Ele pede a Claire um favor final, quer evitar sofrimento no fim. Claire recusa o caminho que ele sugere e oferece outra alternativa, focada em aliviar a dor quando chegar a hora. Colum conta a Claire que o filho de Gale sobreviveu. Ele reafirma que o clã Mackenzie de Leó não vai se juntar aos jacobitas e define que, após sua morte, a tutela de Hamish vai passar a Jaime. Dougal tenta conversar com o irmão, mas quando volta, Colum já morreu. Jaime vê nas informações sobre o exército britânico uma última saída e apresenta ao príncipe uma proposta de ataque surpresa. O ataque é aprovado, mas não do modo que Jaime queria. Charles decide liderar uma parte. A parte sob Charles não retorna como previsto e a ação é cancelada. No final, resta encarar Culloden Moor e a devastação que Claire previu. É o ponto em que a temporada transforma "Vamos mudar a história" em "A história vai acontecer apesar de você". Esse é o coração do tom de tragédia dessa temporada. Os personagens fogem do destino sem perceber que estão correndo na direção dele. No último episódio, a temporada costura passado e presente, como se fosse uma ferida que nunca fechou. No passado, em 1746, a proximidade de Culloden pressiona todo mundo. Jaime e Claire consideram uma tentativa final mirando Charles. Claire propõe envenená-lo, mas Dougal ouve e reage com fúria. Ele parte para a violência contra Jaime, e os dois entram em confronto. Claire intervém, Dougal é ferido de forma fatal, e a morte dele vira mais um daqueles pontos sem retorno em que guerra também destrói laços internos. Rupert encontra a situação e quer resposta imediata, mas Jaime pede um prazo. E o que Jaime faz com esse prazo é uma imagem que gruda. Ele corre para regularizar Lalibró por vias legais e deixar tudo amarrado em documento, com posse formal e testemunhas, porque ele sabe que a batalha vai engolir tudo. O objetivo é garantir que a propriedade fique protegida para a família, com Jenny e Ian como os que vão sustentar Lalibró na ausência dele, e com os papéis organizados para que ninguém tome a casa quando a repressão vier. Claire e Murtagh presenciam essa formalização. O que ajuda a entender essa decisão é lembrar do que acontece depois de Culloden na vida real. Muitos jacobitas foram tratados como traidores, e isso podia significar perder tudo. Terras e bens eram confiscados e passavam para a coroa. Na prática, o Estado assumia o controle dessas propriedades, administrava e usava a renda como parte do plano de domar as terras altas, enfraquecendo clãs,
cortando recursos e impondo novas regras. O passo seguinte é o epicentro emocional da temporada. Jaime decide que Claire precisa atravessar as pedras para sobreviver ao que vem. E aí tem um detalhe que muda o peso de tudo. Claire está grávida. Com a proximidade de Culloden, essa gravidez deixa de ser esperança e vira urgência, porque significa que existe uma vida que pode ser salva, mesmo que o resto se perca. Claire resiste, mas Jaime usa a gravidez como argumento decisivo, porque agora o futuro não é mais uma ideia, é uma vida que ele pode salvar, mesmo que isso signifique perder a mulher que ele ama. Eles seguem para Cray Nadan e passam a última noite juntos nas proximidades das pedras. Depois da perda de Faith, essa noite ganha um peso enorme. Eles já perderam uma filha. Como arriscar a vida de um segundo filho? A série constrói isso com símbolos. Claire entrega a Jaime a libélula no âmbar, um presente de casamento que ela havia recebido de Hugh Munro. Jaime dá a ela um anel e pede que, se for um menino, ela receba o nome do pai dele, Brian. Quando a batalha começa a se impor no ambiente, Claire atravessa as pedras para retornar ao próprio tempo. É uma cena que, vista com os olhos da 8ª e última temporada, funciona como origem de tudo que ainda vai doer. Amor atravessando o tempo, legado que vira criança, guerra que separa e a ferida da Faith como algo que a série decidiu reabrir lá na frente. Mas que inglês. Fergus, diga-me. E aí entramos no terceiro ato dessa temporada, 1968. Agora vemos Claire com a filha Brianna já crescida. Elas vão a Inverness para o velório do reverendo Wakefield, aquele mesmo que na primeira temporada conversava com Frank sobre sua árvore genealógica. Brianna conhece Roger Wakefield e juntos eles visitam Fort William. Os dois começam a investigar o passado a partir do diário do reverendo Wakefield. Em paralelo, Claire volta a Lallybrough e encara o lugar no presente, com o peso do que viveu ali no século XVIII. Brianna confronta a mãe sobre Frank e Claire diz, com todas as letras, que amou Frank. Um ponto importante porque a série insiste que essa história não cabe em respostas simples. A virada vem quando Claire visita um museu e vê a libélula no âmbar. Aquilo funciona como prova material do que ela tentou deixar enterrado. Logo depois, Brianna encontra a notícia antiga sobre o desaparecimento de Claire, descrita como sequestrada por fadas, e exige explicação. Claire conta sobre as pedras, sobre a vida no século XVIII e sobre a verdadeira paternidade de Brianna, mas ela, inicialmente, não acredita. E então entra Gillian Edgars. Brianna a vê em uma fala pública e recebe convite ligado a um encontro político. Claire vai à casa de Gillian, reconhece Giles Duncan e pega cadernos e arquivos com anotações sobre Craig Nadan e sobre viagem no tempo. Entre as hipóteses registradas, aparece a ideia de que um sacrifício poderia estar envolvido na travessia. Claire, Roger e Brianna vão às pedras e encontram Gillian realizando um ato violento ligado ao marido, imediatamente antes de correr para Craig Nadan. Gillian atravessa as pedras diante deles, e com isso, Brianna finalmente aceita a verdade. Logo depois, Roger fecha a última peça do quebra-cabeça. Ele é descendente de Giles e Dougal, e traz a informação que vira a temporada do avesso. Jaime não morreu em Culloden. Eu não estou ouvindo nada. A segunda temporada é quando Outlander testa até a última consequência, o que acontece se alguém que volta no tempo tenta mudar o curso da história. Claire e Jaime se infiltram em tramas de poder, primeiro em Paris, depois na Escócia, e a temporada deixa uma resposta bem clara. Boas intenções e estratégia não bastam quando você entra num conflito que já está em movimento. Na França, isso fica mais fácil de entender com o contexto da época. Em meados do século XVIII, a França ainda é uma potência continental enorme, com muita gente, muito território e um exército forte. Já a Grã-Bretanha tem menos território, mas pesa no mar, no comércio e no dinheiro que sustenta guerras por anos. Essa rivalidade envolve rotas, colônias, interesses e financiamento. Então Versalhes, na série, é o centro onde decisões, favores e dinheiro se encontram. O eixo jacobita também ganha outra camada quando você pensa em política internacional. A causa Stuart era uma disputa dinástica real, e a França tinha motivos práticos para apoiar,
ou pelo menos manter essa instabilidade, como forma de pressionar a Grã-Bretanha. Por isso Charles busca apoio ali, e por isso Jaime e Claire tentam agir nos bastidores. Eles estão no meio de um jogo maior do que eles. Também vale separar o que é histórico do que é ficção. Prince Charles Edward Stuart e o levante de 1745 a 1746 são reais, e a série escolhe retratá-lo com carisma, convicção e teimosia, uma combinação que aparece com frequência quando se fala da figura histórica. Luís XV é real, e Versalhes, naquele período, funciona como centro político por acesso. Quem tinha proximidade tinha influência, informação e proteção. Já o Duque de Sandringham é criação da história, usado como um tipo dramático, um aristocrata operador, que combina com práticas reais de bastidor, mas não é um personagem documentado. E essa temporada também importa por uma razão bem direta para a 8ª e última temporada. Ela apresenta personagens que seguem relevantes até o fim. Fergus entra aqui e passa a se tornar parte da estrutura da vida de Jaime e Claire. Mestre Raymond aparece como um personagem fora do padrão, ligado ao mistério que envolve Faith, e isso já coloca a 2ª temporada como uma ponte óbvia com o que a série vai precisar resolver no encerramento. E temos ainda Lord John Grey, que entra como semente silenciosa e cresce muito mais adiante na saga. Ao mesmo tempo, a temporada fecha arcos com mortes que mudam o grupo e a família. Angus morre no contexto da guerra, Colum morre e reorganiza responsabilidades, Dougal morre num ponto de ruptura e Faith morre. O evento mais íntimo e mais decisivo desse ano. E isso é importante porque a temporada mostra o custo do conflito antes mesmo de Culloden acontecer em tela. Ela prepara a tragédia pelo desgaste, pelas decisões ruins e pelo preço que vai sendo cobrado no corpo e na família. A 2ª temporada responde que eles não conseguem impedir o curso geral do Levante, por mais que tentem. Ela também amarra parte das armadilhas de Paris quando a rede de vingança contra Claire aparece de forma concreta. E ela encerra com 2 viradas que mudam o jogo. A prova material, atravessando o tempo, e a confirmação de que Jaime não morreu em Culloden. A partir daqui, a série passa a trabalhar memória como evidência, e não só como lembrança. Agora eu confesso para vocês, até eu tinha esquecido de muita coisa dessa temporada. E você? Qual detalhe da 2ª temporada tinha sumido da sua memória e voltou com força depois desse vídeo? Me conta aqui nos comentários. E me diz também se você quer que a gente continue esses vídeos com a 3ª temporada. O pós-Culloden com salto de 20 anos, o reencontro da Claire e do Jaime na gráfica em Edimburgo. E depois, a virada com a viagem de navio rumo ao Caribe. Comenta aqui se você quer esse próximo vídeo. O vestido vermelho de Claire virou estampa. A Sassenach Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. E não esquece de mandar esse vídeo para aquela pessoa que é fanzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde vá? Onde vá?